Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Chegamos ao quarto vídeo aqui no grupo Corações Ardentes, nesse mês de novembro, onde nós estamos olhando para aquilo que é o nosso destino, a vida eterna. E eu tenho certeza que tudo aquilo que já aprendemos, que vamos aprender hoje e até o final desse mês, vai ser de grande importância. É um tesouro espiritual, até porque, né, aquilo que a nossa igreja nos orienta, nos ensina, nos oferece. Então, como é importante, e o conhecimento que vai desmistificando tanta coisa que a gente ouviu falar, que a gente leu, que às vezes os antigos disseram, ou que veio como superstição, tudo isso também é libertação, porque abre os nossos olhos e abre o nosso coração. Então, Deus seja louvado por esse grupo, por esse tempo que nós estamos vivendo. Deus seja louvado porque muita gente entrou no grupo nesses últimos tempos, né, Padre? Exato, exatamente. Queremos dar as boas-vindas, né, a todos, aos que já estavam conosco, aos que foram chegando, porque sempre é tempo de aprender, né, de integrar um grupo que tem como objetivo o aprofundamento da própria fé, refletir, rezar, né, e com isso crescer na própria espiritualidade. Então, as boas-vindas a todos, os que estavam e os que chegaram depois. Estamos aí na terceira semana de novembro e pensando e refletindo essas realidades últimas, né, do ser humano, do mundo. Então tudo isso é muito importante também, porque faz parte da nossa fé. Um dos últimos artigos lá do Creio fala justamente da ressurreição da carne, fala da vida eterna. Então é a nossa fé. É preciso conhecê-la para amá-la e difundi-la, né, torná-la conhecida. Então não esquece aí de curtir o vídeo, né, de escrever um comentário mesmo que seja pequeno, porque isso dá relevância ao canal. E esse vídeo, ou esses vídeos, né, quando forem públicos, né, porque nesse momento estão aqui só para nós, Grupo Corações Ardentes, certamente ele vai encontrar outras pessoas. Lembrando sempre que é um tempo para nós aqui, porque a gente entende que as pessoas que estão nesse grupo querem aprender, querem crescer, querem amadurecer, né? Espiritualmente falando, humanamente falando. Então, por isso, nesse tempo aqui. Mas isso não impede de você compartilhar o vídeo e convidar as pessoas para virem fazer parte aqui do grupo, porque até o final do ano nós temos outras propostas para a gente continuar aqui crescendo, tá bom? Hoje, então, o padre vai falar, é o quarto dia, nessa terça-feira, dia 14 de novembro, o padre vai falar sobre os novíssimos. Padre, o que é isso? Novíssimos é um termo da teologia que se refere àquelas realidades últimas. Porque o que é o novo, né? Novos em latim é exatamente isso, é o que veio por último. O celular novo é o último que foi lançado. Então, o novo tem a ver com aquilo que é o último, né? Então, os novíssimos são as últimas e definitivas realidades, tanto para o ser humano quanto para o mundo. Então, os novíssimos na teologia são 8. Às vezes varia, né, de teólogo para teólogo, mas em geral as listas dos novíssimos apresentam 8 novíssimos, que são a morte, né, o juízo particular, céu, inferno e purgatório. Esses são aqueles que dizem respeito ao ser humano. Então, cada um de nós está caminhando para essas realidades, de morrer, de apresentar-se diante de Cristo e aí ter o seu destino, né? Céu, inferno ou purgatório. Salvação ou condenação. Se você se salva, purgatório ou céu. Se você se condena, o inferno. E tem aquelas realidades que dizem respeito ao mundo.
também o mundo vai passar por um juízo, né? Então nós temos aí o fim do mundo, a ressurreição dos mortos, porque no último dia, quando Cristo vier, todos ressuscitarão, alguns para a glória, outros para a condenação eterna, mas seremos corpo e alma no céu ou no inferno, porque o ser humano é essa síntese da criação, né? Somos corpo e alma, somos matéria e espírito. Então aí a ressurreição também é um novíssimo, né? E temos, qual é a última? Agora eu fui falando aqui e me perdi. Deixa eu tentar de novo. Tem a morte, o juízo particular, céu, inferno e purgatório, o juízo final, a ressurreição dos mortos e o fim do mundo. Porque o mundo como nós o conhecemos, ele vai ser destruído. Não, ele vai ser renovado. Esse mundo também passará, ele, digamos assim, por uma espécie de renovação, de restauração. Eu acredito que Deus vai recriar o mundo. Deus não... Quando a gente fala de fim de mundo, não é para pensar naqueles filmes que as coisas se destroem, não, porque Deus não pode destruir aquilo que Ele criou. Então, mas que Ele vai recriar, que Ele vai renovar, e isso é consenso na teologia. Então, esses são os novíssimos, realidades últimas que dizem respeito a cada um de nós, mas dizem respeito também ao universo criado. Quando Cristo for tudo em todos, acho que isso está lá na carta aos Colossenses. Então, a recapitulação de tudo em Cristo. Cristo será colocado como cabeça de tudo, de todo ser humano e de todo o universo. Então, recapitular em Cristo, ou seja, colocar Cristo novamente como cabeça de todo o universo. Esse é o momento final. Então, tudo isso, todas essas últimas realidades das quais ninguém escapa, esses são os novíssimos. E por que é importante frisar das quais ninguém escapa? Porque a pessoa que crê vai morrer, a pessoa que não crê vai morrer também. A pessoa que crê vai passar pelo seu juízo particular, a pessoa que não crê também. Então é ilusão querer fugir dessas realidades não crendo nelas. Então eu não creio na vida eterna. Então pronto, posso viver minha vida do jeito que eu quiser, aproveitar ao máximo essa vida. Então é um risco, Você está correndo o risco de pagar o preço por suas escolhas. Então, para quem crê, para quem não crê, os novíssimos são uma realidade da qual ninguém escapa. E aí, como eu já tinha dito, prometido lá nos primeiros vídeos, eu queria trazer aqui algumas informações sobre como o ser humano reage diante dessas realidades. Já que a gente não pode escapar da morte, quando a gente percebe que ela vai se aproximando, como é que a gente reage? Em geral, alguns estudos, foram feitas experiências em hospitais, em lugares de pessoas que já estavam ali na sua fase terminal. Esses estudos mostram que mais ou menos existem algumas etapas para as pessoas que percebem a morte chegando. Primeira etapa é a perplexidade. É aquele tipo de choque, aturdimento. É a pessoa que diz assim, eu morrer? Como se alguém fosse escapar da morte, Então a primeira coisa é um choque. Eu morrer? Mas por quê? Como? Quando? É o choque. Primeira etapa. Segunda etapa é a negação. É a revolta, é o isolamento. A pessoa cai em si e diz, não pode ser. Eu estou melhor. Olha, a pessoa tenta se enganar. Para fugir da morte, ela se engana. Depois, a terceira etapa é a tristeza. A depressão, é o mutismo, A pessoa fica muito calada. Quando ela se dá conta de que ninguém escapa da morte e que a hora dela está chegando, ela cai na terceira etapa da depressão. Ter que deixar esse mundo tão bonito, uma vida tão boa, e a pessoa começa a lamentar por ter que morrer. Depois, um quarto passo é a revolta, a raiva com as pessoas, com Deus. A pessoa que vai enfrentando o processo de morte começa a ter revolta, raiva. Ela diz assim, mas por que eu? Isso não é justo, Aquela coisa, tanta gente ruim nesse mundo, e por que isso foi acontecer comigo? Não quero. É a negação, é a raiva. O quinto passo é a barganha. Eu queria ter mais um tempinho. Se eu pudesse fazer mais isso. Então é a barganha, tenta um regateio. Depois o sexto passo é a resignação. É quando a pessoa cai em si e diz paciência. Chegou minha hora, todo mundo vai ter a sua, agora é a minha. Fazer o quê? Então a resignação. E por último, a entrega. Então a pessoa diz, seja o que Deus quiser. Então esses são alguns passos mais ou menos comuns
entre as pessoas que estão diante do seu momento de enfrentar os novíssimos, né? É o passo a passo. Às vezes isso acontece até inconscientemente, pessoas que estão acamadas e já há muito tempo e não se entregam, não chegam no 7º passo, e aquilo só vai prolongando o sofrimento dela, né, que luta contra a realidade inevitável da morte, e da família também, né, porque todo mundo vai sofrendo junto aquela amargura, né. Então, esses são alguns passos. Alguns momentos objetivos. Isso aqui que eu falei é subjetivo, é o modo que cada um tem de encarar a morte. São passos mais ou menos comuns, mas cada um a partir da própria fé, da espiritualidade, daquilo que viveu, que conhece, enfim. Então são passos subjetivos. Agora existem alguns passos objetivos, que geralmente são o mesmo para todo mundo, sobretudo quando se trata de doença, né? Então o primeiro passo é a melhora para a morte. A pessoa está lá diagnosticada, sabe que a doença é letal e de repente ela melhora, né? Ela volta a recobrar a saúde, mas sente-se fraca, né? Interiormente fraca. Então é a tal da melhora para a morte. Muitas pessoas já falaram disso. Então isso realmente é verdade. Porque a gente ouve falar, foi a melhora da morte. Dá a impressão que é tipo assim, uma crendice ou algo assim supersticioso, mas não realmente é verdade. Isso, esse aqui acho que é um padre alemão. Segundo a experiência de um padre que foi capelão de moribundos por 20 anos, as etapas que se sucedem normalmente com os moribundos são as seguintes: a melhora para a morte é a primeira. A segunda é a perda de senso de tempo e espaço, né? A pessoa parece que já está fora desse mundo. Está ali, está viva, mas já fora desse mundo, não tem noção de quando, de onde está. A alma parece que já vai se afastando do corpo físico. Então, a morte ela é a separação da alma e do corpo, mas não é uma coisa automática, né? Então, quando a alma parece que já vai se afastando, mas não completamente, a pessoa entra nesse segundo estado aqui, de consciência assim, já mais distante. O doente começa a falar de pessoas, de vidas passadas que vêm ao seu encontro. Isso depois a gente vai falar mais adiante. Mas ela começa a chamar pessoas que já morreram, que fizeram parte da vida dela. Então a alma já vai se afastando e já vai se aproximando mais do além do que do aquém. E tem muita gente que fica com medo nessa hora, né? Por vários motivos, né? Fala, lá tá chamando quem já morreu, Sim, olha. Exato. Olha só. Depois, terceiro, os sentidos começam a diminuir. Primeiro, a vista, aí os olhos se fecham. Mas o moribundo vê dentro de si uma luz e também abismos, né? Depende aí da vida de cada um, conforme os relatos que foram colhidos. Depois, a respiração e o coração param, mas a consciência não. A consciência ainda não desliga, né? E por fim, o moribundo ainda ouve e percebe o que se passa ao seu redor, sem poder reagir. Sua consciência aí vai diminuindo até desaparecer. Mas isso aqui eu acho interessante para chamar atenção para isso, né? Acho que eu já falei aqui, o último sentido que se desliga é a audição. Ah, mas já fechou os olhos, a máquina está acusando ali que o coração já não bate mais. O ouvido continua funcionando, mesmo que a pessoa não tenha reação. Tanto é que nas experiências de quase morte, né, ou de pré-morte aqui, conforme a sigla em inglês, relata isso. Pessoas que voltaram, estavam já fazendo esse processo de morte, chegaram lá naquele limite. Uma vez atravessado, ali sim é a separação total da alma e do corpo. Mas pessoas que chegam naquele limite conseguem retroceder. Então elas relatam que ouviam o que as pessoas falavam e dizem tudo exatamente, titim por titim, do que os médicos falavam, do que as pessoas que estavam ali falavam. Então, porque a audição é o último sentido que se desliga. Cuidado com o que se fala em quartos de UTI, junto à cama dos doentes, porque eles ouvem, né? Então é importante isso. Mas só para então ir concluindo aqui, as experiências de quase morte ou de pré-morte, elas também têm mais ou menos um padrão dos passos que são seguidos. Repito, né? Eu já disse isso, mas vou reforçar. Isso não é critério para a nossa fé, mas é um indício. Indício da vida eterna, indício do julgamento. Então existem aqui relatos comuns de pessoas que nunca se viram, que não se conhecem e que, no entanto, fazem essa experiência e relatam praticamente as mesmas coisas. Então a pessoa que está quase morrendo, né, naquele ponto de maior aflição física,
ouve dizer que está morto e sente toda a agitação que provoca a sua quase morte. Então, quer dizer, a pessoa não está morta, mas alguém do lado ali falou, está morto. Aí o médico vem e já dá o atestado de óbito. A pessoa, na sua alma, se aflige, porque ela está ouvindo, e aí ela não tem como reagir. Então, aquilo é uma grande aflição. Eles, geralmente, nesse estágio, falam de um túnel, um grande túnel longo e escuro. De repente, tem a sensação de estar fora do corpo físico, com um corpo diferente, vendo e ouvindo o que se passa ao redor do seu velho corpo. Sente nesse momento uma paz e um bem-estar. É por causa disso aqui que muitos não voltam, né? Porque querer voltar para esse mundo de sofrimento, de dor, é prejuízo, né? Se você está nesse estado espiritual de paz e de bem-estar, por que voltar? Então é aqui, geralmente, que se dá a decisão. Tem um caso de um pai de Cuiabá que diz que exatamente nesse momento ele lembrou dos filhos pequenos. Acho que a esposa já tinha falecido e ele lembrou dos filhos pequenos. Então, mesmo com esse bem-estar espiritual, ele decidiu voltar. Parece que teve essa lembrança dos filhos, foi um grande fator assim, de decisão para ele retornar. Mas, de novo, não deixa para fazer isso na última hora. Isso aqui é acertar na loteria, não é uma coisa assim que funciona para todo mundo. São relatos daquelas pessoas que passaram por isso. Não significa que todo mundo tem esse poder de decidir assim e voltar. De qualquer modo, voltaria para morrer de novo. Então não é que seja lá a vantagem. Nós só estamos descrevendo para que você ou conheça alguém que já passou por isso, ou... Bom, enfim, é só para a gente ter a ideia de que esses elementos existem e são um indício para aquilo que nós cremos. Não são critério, mas são indício. O terceiro passo é quando a pessoa vê gente benévola, parentes, amigos que já viveram, que vêm ao seu encontro de modo particular como luz, né? Eles vêm envolvidos em luz. Bondosamente ajuda a rever toda a sua vida como num instante. Aquela ideia do filme que passa é mais ou menos nesse terceiro estágio. Parece então chegar a uma fronteira que o separa da outra vida, mas aqui ele hesita. Sente que não é ainda a hora de atravessar e que precisa voltar à Terra, pois sente-se investido de uma missão. Como é o caso desse pai, né? Que eu citei lá de Cuiabá. Ele chegou nesse limite, lembrou dos filhos. Por mais que ele estivesse num bem-estar espiritual, ele sentia que ainda tinha que cuidar dos filhos pequenos. E aqui ele volta. Resiste, porque não gostaria de voltar, né? Se sente bem, em alegria, amor e paz e acaba cedendo. Volta então ao seu corpo físico, mas quando tenta contar o que experimentou, faltam as palavras. Pior, caçoam dele, então ele se cala, mas a experiência afetou sua vida em profundidade. E aí é que está, tem uma diferença, né? Aqueles que viveram uma vida de honestidade, de paz, de justiça, de bem, coisa e tal, elas relatam mais ou menos isso. Mas também tem aquelas pessoas que foram cruéis a vida inteira e que quando passam por essa experiência, em vez de luz, se veem envolvidas por trevas e passam pelas mesmas coisas, só que sem essa paz espiritual. Então é isso, né? Assim, as fases da morte, objetiva, subjetiva, e também as fases de quem experimentou essa realidade de quase morrer, porque a alma não se separou completamente do corpo, embora já tenha começado o processo de morrer. Então, só para a gente conhecer aí um pouquinho da realidade dos novíssimos. A gente vai falar mais detalhadamente do céu, do inferno e do purgatório nos próximos vídeos, mas hoje queria, só para também cumprir a promessa que eu tinha feito, de trazer aqui o processo de morte, passo a passo. O que acontece comigo, como eu reajo, e fisicamente o que acontece. Então isso é muito importante para que a gente saiba lidar com uma pessoa que está nessa situação. Aqui, eu acho que eu estou estendendo muito, né? Mas para acompanhar o moribundo. Sugestões da Conferência Episcopal da Alemanha. Primeiro, levar o moribundo para casa, se isso for possível, para que ele possa morrer entre os seus. Ou, não está aqui, mas eu me arrisco a dizer, estejam junto dele no hospital. Ter os seus ali naquele último momento. Segundo, satisfazer seus desejos quando isso for possível. O famoso último desejo. Terceiro, dar toda a ajuda externa possível. Falar com ele. Mas não está acordado, está inconsciente. Conversa, ele ouve. Depois, ajudá-lo a preparar-se internamente. Aquilo que a gente já está falando desde o primeiro dia. Já chamou o padre, já deu a unção para essa criatura. Se ele tem condição, já se confessou, já comungou. Depois,
ler a palavra de Deus. O Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ler a palavra de Deus junto ao moribundo. Rezar com ele. Em momento oportuno, colocar perto dele ou em suas mãos um crucifixo, acender uma vela. Depois, falar de coisas como luz, paz, falar de coisas boas. Quando está para partir, orar apenas. Já chegou a hora, então resta rezar. Isso não é pouca coisa. Depois que ele expirou, quando ele finalmente então fez esse processo completo de morrer, ficar em silêncio. Acho que é a última coisa. E, último passo, preparar as exéquias. Chamar o padre para o funeral, ou a missa de corpo presente, eu não sei. Mas o último passo é então, não só para o doente, mas também para a família, as exéquias. Então aí um pouquinho aqui do Frei Clodovis Boff sobre um tratado teológico pastoral da escatologia, dos últimos acontecimentos da nossa vida. Fiquei pensando duas coisas, padre. Uma, a gente vê assim alguns hospitais que têm um tratamento humanizado. Para quando a pessoa está nesse fim, como por exemplo, aqui em Barretos, tem o Hospital São Judas, se eu não me engano. Então, assim, a impressão que dá quando alguém vai para lá é aquele desespero. Porque, segundo dizem, eu acho que é isso, indo para lá é esse momento. E eu já ouvi várias pessoas, familiares, dizendo isso. Olha, meu filho estava lá e foi tratado com muito amor, com muito respeito. Ele queria, não sei, comer alguma coisa, tinha um desejo, nós fizemos. Tudo isso que o senhor está falando. Então, olha como que, para a pessoa que está nessa fase, olha como é importante. Isso nos faz pensar a não fazer o contrário, a começar a dizer, não vai embora. O que eu vou fazer sem você? Aqueles discursos que é egoísta. Então imagina alguém nesse estado que ela está identificando tudo isso e alguém do lado dela pedindo, não vai, o que eu vou fazer da minha vida sem você? Eu não vou mais conseguir. Enfim, olha, imagina o sofrimento que a gente causa. Então isso é importante para que se um dia a gente passar por isso, a gente poder ajudar aquele que a gente ama tanto, ajudar ele a fazer essa passagem ou passar por esses estágios com menos dor, com mais serenidade, com mais paz, dizer palavras diferentes. Olha, pode ir, vai ficar tudo bem, não sei, fulano vai cuidar de mim, fica tranquila, eu vou cuidar do seu pai, enfim, olha como que isso tudo, isso faz tanta diferença na nossa vida e na vida daquele que está nesse estágio. Eu já, quando era seminarista, acompanhei 2 padres, assim, em momentos extremos desse, e 2 padres diferentes, mas eles fizeram praticamente a mesma coisa, porque sentia que o doente estava ali nessa luta, estava para morrer, mas não morria, e já estava naquele sofrimento há muito tempo. E um dos padres falou isso, se entrega, para de lutar, as coisas aqui vão ficar bem. Então parece que ouvir essa palavra acalmou a aflição daquela pessoa e de fato era o que faltava. Muita gente nessa situação só está esperando alguém de longe chegar para pedir perdão ou para saber que foi perdoado. Quantas vezes a gente não ouviu o relato disso? Faltava chegar o último filho e morreu. Então esse foi um caso. Eu vi esse padre dizendo, para de lutar e se entrega, depois já quando a gente vê que já não tem mais realmente o que fazer. Então o padre dizia isso, aquilo me marcou muito. E aí o padre rezou, por isso que eu falei do Salmo 22, porque foi justamente o que ele rezou naquele dia. E um segundo padre deu a absolvição para a pessoa, mas ela não estava consciente, ela não pediu, mas o padre disse assim, supondo o arrependimento dos teus pecados, eu te absolvo. Então o padre via que havia ali uma luta interior muito grande, e a pessoa não tinha condição de pedir perdão, porque estava nesse estágio de inconsciência. Mas ele diz isso, supondo o arrependimento dos teus pecados, porque a pessoa devia estar ali angustiada por ter tido uma vida, por ter talvez estar morrendo em pecado mortal. E aí quando ouve, supondo o arrependimento dos teus pecados, isso da boca de um sacerdote, eu te absolvo, pronto, aquilo é o que faltava para que a pessoa pudesse morrer em paz. Para que pelo menos ela pudesse se livrar do castigo eterno do inferno, morrer na graça.
talvez para o purgatório, mas quem está no purgatório já está salvo. Mas só de se livrar de um pecado, de alguma coisa que amargurava, que, enfim, isso foram os 2 momentos, enquanto eu era seminarista, que eu vi, assim, de extrema unção mesmo, né? E o padre dizendo essas 2 coisas. Um dizia do Salmo 22 para a pessoa se entregar e o outro dizia do arrependimento. Que ele acolhia o arrependimento mesmo que ela não estivesse dizendo que estava arrependida. Então aquilo foi, assim, definitivo. Foi, não era essa a palavra que eu queria usar, mas aquilo foi muito importante para que a pessoa pudesse morrer em paz. Então isso é realmente, assim, algo muito humanizante, né? Como a gente vê em muitos hospitais. Então é a família, a presença. Eu não posso fazer nada. Esteja junto. Sim. Segura a mão. O amor. Exato. Pronto. Eu acho que para as pessoas que estão diante dos seus novíssimos, tudo isso que nós podemos fazer, não podemos fazer mais que isso, mas tudo isso que nós podemos fazer é muito importante para que a pessoa faça a sua travessia, sua última travessia, com um pouco mais de tranquilidade, de serenidade, porque o processo de... Se dói para nascer, né? Dói para a criança, porque o pulmão ainda não tem ar, então nascer dói. Dói para a criança e dói para a mãe. Morrer também dói. Então, para que a dor da morte seja amenizada, temos aí essas dicas pastorais, né, para estar junto aos que estão fazendo sua Páscoa. E para nós rezarmos agora, segunda coisa, para aqueles que estão vivendo luto, né, que estão sentindo aquela dor e talvez ainda não aceitando, né, essa separação, pensar nesse caminho que o padre disse. A pessoa foi lá, foi chegando a hora dela, foi enxergando, né, toda aquela paz, toda aquela luz, né, tudo aquilo que já próximo do céu, e foi, né, se rendeu à misericórdia de Jesus, se rendeu ao chamado que Deus fez para ela, porque ali era aquele momento. Então, que isso possa confortar, consolar o coração de todos aqueles que estão sofrendo, né, a dor do luto. Então vamos rezar esse terço pelas almas do purgatório, nessa paz, né? Acredito que é isso que está reinando aqui entre nós, essa paz, esse consolo, de todo esse passo a passo que o padre foi dizendo, que faz nós entendermos, né, esse processo dessa passagem, desse que amamos muito, mas que vai, sim, se deixando conquistar, né, e envolver por essa vida eterna, por esse céu que nos espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Rezemos por 3 vezes invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No lugar do Pai Nosso, nós vamos rezar essa oração que nosso Senhor ditou a Santa Gertrudes. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 Último mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal,
pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. 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 E no lugar da Salve Rainha, nós rezamos: Sagrado Coração de Jesus, Sede nosso amor. Doce Coração de Maria, Sede nossa salvação. que pela misericórdia de Deus as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Assim nós concluímos, o vídeo de hoje. Eu acredito que a partir desse vídeo, nós vamos agir de forma diferente. O dia em que nós estivermos vivendo com o nosso ente querido, esse momento, desses novíssimos, dessa passagem. E acredito também que o dia que chegar a nossa hora, o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu e nós vamos poder nos entregar mais livremente, mais confiadamente nas mãos de Deus, Pai? Isso mesmo, o conhecimento é para isso, para a gente poder viver bem essas realidades que são iluminadas pela fé. Então, para viver bem, conhecer a fé e a gente fazer então o nosso momento de Páscoa de maneira plena, definitiva, para viver a eternidade junto de Deus. Nós nos encontraremos na próxima sexta, dia 17, e o tema é: depois da morte vem o juízo final, que está um pouco dentro dos novíssimos, Isso, exato. Que agora o Senhor vai poder falar um pouquinho mais aprofundado sobre alguns desses temas, como depois da morte vem o juízo eterno. Fiquemos juntos aqui rezando, aprendendo e nos preparando, para esse dia, para essa vida eterna e também para ajudar pessoas e famílias, em momentos tão dolorosos como esse, momentos em que é preciso dizer para o outro: pode ir, que aqui vai ficar tudo bem, e criar esse ambiente de amor, de paz, de tranquilidade, de consolo e de confiança, tá bom? Obrigada a você que está aqui no grupo, você que está chegando, cada dia entra mais gente, isso é muito bom, porque são mais pessoas aprendendo. Compartilha, certamente coisas que você ouviu hoje, nunca tinha ouvido e muita gente também não, então compartilha, porque assim a gente é evangelizado e evangeliza também. Nós vamos concluindo pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, o patrono da boa morte, desça sobre vós e permaneça sempre, em especial desça sobre os agonizantes deste dia, Isso. a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai almas. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.